Querido, o diabo está decidido a derrubar você. Quem brinca de guerra espiritual, quem brinca de ser crente, não sabe o poderoso, astuto oponente que tem. Ele está decidido a derrubar você. Ele está decidido a aniquilar você, destruir sua fé, sua aliança, sua comunhão, cegar você. Ele está decidido a colocar uma fortaleza e prender você nos seus sofismas, cegar você. E para isso, ele usa de estratagemas. Assim é o inimigo das suas almas. Ele faz uma leitura precisa de você. Ele faz uma leitura profunda da sua pessoa. E saiba, quando ele estiver tentando e atacando você, não é um tiro em vão. Não é um soco no ar. Ele o está fazendo com precisão. Depois de ter feito uma minuciosa leitura da sua vida. Sabe onde são seus pontos fracos? Onde estão suas brechas? Sabe como calcular o golpe de maneira que seja fatal. Queridos, eu estive meditando essa semana, em uma das madrugadas, sobre a nossa condição, o sofrimento do homem, a condição do mundo, a nossa própria condição, nosso próprio infortúnio. Realmente é difícil dizer que nós temos um dia sequer de paz, um dia que não contemplemos tribulações, dor, sofrimento, moléstias, angústias, conflitos e crises. Parece que são as substâncias que compõem a nossa existência. Realmente é um mundo fatídico, é um mundo de transtorno e de moléstia. Então, de vez em quando, você perde o sono por conta disso. E de vez em quando você quer saber o sentido da vida e a razão da existência humana e por que tanto distúrbio compõe a natureza humana e o presente século, ou o universo todo. E você fica com incógnitas no coração e é levado a muitos dilemas. E muitas vezes é uma experiência bem instigante ou até desagradável viver. Viver se tornou uma aventura. E foi então que, meditando isso, eu fui levado ao capítulo 3 de Gênesis. Porque foi lá onde tudo começou. Foi lá. Eu quis saber o porquê de todo o mal, o sofrimento, as mazelas, as angústias, a depravação e o nosso estado existencial presente. Nem sempre foi assim. Nem sempre o mundo foi esse caos, e em todos os aspectos, em todos os sentidos. Nem sempre a criação esteve corrompida como está. Houve um tempo no mundo, nessa terra, nesse chão que você pisa, onde a paz reinou, onde a harmonia reinou, onde a felicidade, a saúde, a vida, a alegria, a perfeição esteve nesse solo, nessa esfera. Mas é então que no capítulo 3 começa. O capítulo 3 de Gênesis começa. Um dos capítulos mais drásticos da história humana. O capítulo 3 vai narrar a queda do homem, o pecado original. E é desse capítulo que saem todas as outras coisas. Capítulo 1 e 2 narra a criação do cosmos, do universo. Deus o cria com a palavra do seu poder, com exímia perfeição e com autoridade e poder que nós não podemos mensurar. Mas no capítulo 3, Deus põe o homem à prova. Deus cria um mecanismo, um objeto, uma situação onde o homem não poderia infringir aquela regra, nem aquela lei. E ao ser posto à prova, o homem falha, desobedece, se rebela contra Deus, toca na árvore, come da árvore. Então, o primeiro pecado
acontece e toda a criação é levada a reboque com Adão e sofre as consequências do seu ato de rebeldia. E os versos iniciais do capítulo 3 vão mostrar como isso aconteceu. Como o homem chegou à queda. Está escrito no verso 1, mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, a serpente foi o objeto que seduziu, o objeto que levaria posteriormente o homem à queda. O primeiro personagem que entra em cena no capítulo 3 é a serpente. Ela é descrita como o animal mais sagaz dos animais selváticos. Sagaz, enganador, astuto, peçonhento. Nós sabemos que por trás dessa serpente está Satanás. Não porque o texto revela, o texto não fala nada de Satanás. Fala apenas de uma cobra, de uma serpente. Mas no decorrer da história bíblica, principalmente em Apocalipse, capítulo 20, verso 2, o apóstolo João revela quem é esta serpente. Ele vai dizer que a antiga serpente, que é o diabo, Satanás. Então, na verdade, a figura inicial do capítulo 3 é o diabo, é Satanás. Nós não sabemos ao certo como ele veio parar aqui. O certo é que foi depois de Gênesis 1:31. Gênesis 1 vai narrando a criação. E até o verso 31, Deus diz que faz tudo bom. E no 31 diz que faz tudo muito bom. Logo, a queda não pôde ter ocorrido antes do 31. Porque antes do 31, tudo que foi criado pelas mãos de Deus foi bom e muito bom. Agora nós vamos ver que a serpente dá início à tentação. Verso 1 diz assim: mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. O primeiro alvo de tentação do diabo não foi Adão, foi Eva. Não foi o homem, foi a mulher. Notem que a serpente se achega, se aproxima de Eva, e não de Adão, da mulher, e não do homem. Por quê? Temos pelo menos duas razões para que Satanás, para que o bote perfeito do diabo fosse concluído. Notem que uma vez que ele foi expulso dos céus, e criou uma inimizade contra Deus, o plano dele agora era que todos que Deus criou se voltassem contra ele, e que a mesma inimizade que Deus tinha com ele, ele gostaria que o restante da criação também tivesse. Logo estava seduzindo os primeiros pais, os primeiros habitantes, para que também se voltassem contra Deus em rebelião, assim como ele o fez. Logo, o plano orquestrado, engendrado do diabo teria que ser perfeito. O bote, o ataque teria que ser perfeito. Não é como nós. Nós não pensamos nada em que fazemos. Nós somos simplesmente ridículos e patéticos. O diabo não. Ele trabalha. Ele arquiteta, ele orquestra, ele pensa. Então, antes de proferir o seu ataque, ele calculou com precisão qual dos dois ele deveria atacar, para que ele não errasse o tiro e fosse eficaz. E a conclusão que ele chega é que seria Eva. As razões para que fossem Eva, primeira, porque Eva seria a parte mais frágil do casal, a mulher. Ela estava desprovida da proteção de Adão. Ela estava só. Segundo, o diabo saberia que seria mais fácil tentar Eva, uma vez que a ordem de não tocar na árvore do conhecimento do mal foi dada diretamente a Adão e não a Eva. Logo, a responsabilidade maior recaía sobre Adão. Seria mais difícil convencer Adão a desobedecer uma ordem recebida diretamente de Deus. Eva não recebeu diretamente. Então as chances de Eva ceder e cair seriam maiores. A terceira razão é que, quando Deus cria Eva, a coloca como auxiliadora idônea. O que seria isso? Deus colocou Eva para auxiliar Adão no governo do paraíso. Logo,
Adão estaria aberto para os conselhos, as direções que Eva daria. Então Satanás sabia que ela poderia exercer influência sobre Adão. Então o diabo ataca Eva, sabendo que logo depois ela aconselharia, auxiliaria Adão a também comer do fruto. Notem que não tem nada aqui impensado. Assim é o inimigo das suas almas. Ele faz uma leitura precisa de você. Ele faz uma leitura profunda da sua pessoa. E saiba, quando ele estiver tentando e atacando você, não é um tiro em vão. Não é um soco no ar. Ele o está fazendo com precisão. Depois de ter feito uma minuciosa leitura da sua vida. Sabe onde são seus pontos fracos? Onde estão suas brechas? Sabe como calcular o golpe de maneira que seja fatal. Querido, o diabo está decidido a derrubar você. Quem brinca de guerra espiritual, quem brinca de ser crente, não sabe o poderoso, astuto oponente que tem. Ele está decidido a derrubar você. Ele está decidido a aniquilar você, destruir sua fé, sua aliança, sua comunhão, cegar você. Ele está decidido a colocar uma fortaleza e prender você nos seus sofismas, cegar você. E para isso, ele usa de estratagemas, cálculos, assim como ele fez com a mulher. Ela é a parte mais frágil, está desprovida da proteção de Adão. Ela foi colocada para ser auxiliadora, logo se eu enveneno ela consegue também fazer o mesmo com Adão. Adão recebeu uma ordem direta, logo será mais difícil. Eu vou na parte que não tem tanta responsabilidade quanto Adão. Assim ele faz conosco. Agora vamos para a argumentação de Satanás. Quais argumentos ele vai usar? Ainda no verso 1, parte B. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Primeira coisa que eu aponto aqui, vem cá. Quem falou para a serpente que Deus falou isso? Como é que ele sabe? Ele afirmou com precisão. É assim que Deus disse. Primeiro, como é que ele sabe que Deus falou comigo? Segundo, como é que ele sabe o que Deus falou comigo? É assim que Deus diz? Significa que a serpente participou, ouviu a conversa de Deus com Adão e Eva. Ela ouviu, estava presente quando a lei foi dada para Adão e Eva. O que significa aqui? Que Satanás conhece a lei a qual estamos sujeitos. Satanás sabe o que Deus falou a nós, ele conhece a palavra. Então Satanás sabe como distorcê-la. O propósito de Satanás é nos levar a se opor contra a palavra revelada de Deus, porque ele a conhece. Ele sabe quais são os mandamentos que devemos seguir. Ele sabe debaixo de qual lei nós estamos. Ele sabe. Então essa é a função. Ele conhece a palavra falada a nós. E é nela que ele vai nos tentar. Olha que coisa incrível. O diabo tentou Eva contra aquilo que Deus tinha decretado, declarado, falado. O diabo vai nos tentar na palavra que Deus nos deu. Ele vai nos tentar a nos voltarmos contra essa palavra. Mas vamos ao argumento. É assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Primeiro argumento: acusou Deus de ser mau. A tentação compreende fazer com que você volte-se contra Deus. Acusou de ser mau. Segundo, insinuou que a lei de Deus era injusta.
Sabe o que o diabo está querendo dizer? Deus não quer ver vocês felizes. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Eu poderia substituir por isso. Olha o argumento que a serpente usou. Olha, Eva, é verdade que Deus não permite que vocês desfrutem de tudo que há de bom nesse lugar? É verdade que Deus não quer que vocês sejam felizes? É verdade que Deus não quer que vocês desfrutem das delícias desse jardim? A serpente estava acusando Deus a Eva de ser mau. Ele não quer o bem de vocês. Ele não quer que vocês desfrutem das delícias desse lugar. Ele insinuou que a lei era injusta. Por que fazer um lugar desse e privar vocês de algumas coisas? Por que não liberar tudo? É injusta essa lei. Não é assim que o diabo faz com você? É injusto ter que obedecer o evangelho. É injusto andar na porta estreita. Porque ele faz os mares, as belezas, os carros, os prazeres, e não nos deixa gozar deles. Não é assim que o diabo tenta você? Não é assim que ele vai falar com você? Por que tem não? Por que tem não pode? Por que eu não posso tocar em tudo? Por que eu não posso ser feliz? Por que eu não posso fazer o que bem me entender? Por que há regras? Por que eu tenho que obedecer leis? Deus não quer tão bem assim a minha felicidade. É o que ele acusou. E isso é pecado. Isso é errar o alvo, sair do caminho. O que é o pecado no original grego? Hamartia. O que é isso? Sair do caminho. O que o diabo estava insinuando para Eva? Saia do caminho. Volte-se contra Deus. Quebre, rebele-se. Essa é a grande natureza do pecado. A essência do pecado é essa: rebelar-se contra Deus. O que é pecado? Transgressão, infração, desobediência. É fazer tudo que é contrário à natureza de Deus. Logo, o pecado é o quê? Rebelião. O argumento foi esse. Ele acusou Deus de ser mau e da sua lei ser injusta. Ele estava insinuando que Deus não queria que eles desfrutassem de tudo, apesar de ter criado tudo. Isso gera o que em nós? Quando somos afetados por essa seta? Revolta. Eva ficou revoltada. Notem que quando nós somos tentados, preste atenção, quando nós somos tentados, nos vem a consciência, a consequência. A consequência é um dos vetores que nos impedem de pecar. Se pecar, morrerei. Não posso tocar. Há uma consequência. Foi isso que ela contra-argumentou. Agora o diabo responde à contra-argumentação dela com uma mentira. Daqui é onde sai o que está escrito em João 8:44. O diabo é mentiroso e pai da mentira. Aqui inicia a primeira mentira contada a Eva. O diabo responde com uma mentira. Verso 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe no dia em que dela comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedor do bem e do mal. Primeiro, para o argumento do diabo ser convincente, ele tem que mentir. Queridos, quando você for tentado, saiba que você está sendo tentado a correr para uma mentira. O pecado é enganoso, o pecado é mentiroso. A proposta que o mundo oferece, a proposta que o diabo faz é engano, é mentira. Ele prometeu a ela, sabe qual que era o argumento dele? Erva contra argumento. Olha, se eu desobedecer, comer da árvore, terei uma consequência, morrerei.
O diabo vem e mente dizendo: certamente que não morrereis. Agora sabe como o diabo convence você de pecar? Na sua consciência está a consequência. Como ele pode fazer com que você viole a consciência? Com que você infrinja a lei ainda assim? Querido, Satanás vai argumentar que você não sofrerá consequência nenhuma se trair sua mulher. Não sofrerá consequência nenhuma se abandonar seu marido. Não sofrerá consequência nenhuma se mentir, se viver uma vida espúria, se fechar negócios sujos, se fizer julgamentos precipitados. Ele tentará você avançar o sinal e conhecer o maravilhoso mundo do pecado, e ele mentirá para você dizendo: não haverá consequências. Mas ele não só faz isso. Nós estamos lidando aqui com um xadrezista. É um jogo de xadrez. Note que aqui não tem nada. Ele não está tocando no corpo dela, ele não está aparecendo com cauda. A guerra espiritual aqui é outra, querido. É um jogo entre mentes. Se você luta com o diabo amarrando, ungindo com óleo, clamando o sangue de Jesus, filho, você não conhece nada de batalha espiritual. Aqui está sendo travada uma batalha épica, e é uma batalha de argumentos, uma batalha de ideologias, uma batalha de logismos, na mente. Ele quer a mente de Eva. Se ele corromper a mente, Eva cai. O que ele faz? Ele não só tira as consequências, mas ele sugere que o pecado trará vantagens. Um bom vendedor, ele não pode só te privar do perigo, ele não só pode te livrar dos riscos, ele tem que te mostrar as vantagens. Então disse a serpente à mulher, verso 4, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que comerdes, vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedor do bem e do mal. Primeiro ele argumenta assim: vocês não morrerão, o pecado não trará consequências. Segundo, muito pelo contrário, ele trará grandes vantagens. Não é por causa disso que multidões têm caído. Veja as vantagens. Venha para a feira da vaidade. Venha comer da comida dos porcos. Satanás nos seduz a pensar que violar a lei de Deus, entristecer o Espírito Santo, ofender a glória de Deus, quebrar a lei de Moisés, não trará nenhuma consequência. Você não vê os desviados, você não vê os ímpios, você não vê eles blasfemando de Deus a céu aberto, vocês não vê eles bebendo iniquidade como água, pessoas que já comeram da mesa do Senhor, pessoas que congregaram com você, estão escarnecendo, estão ultrajando o sangue da aliança, sem nenhum peso e medo de qualquer consequência. É porque o diabo tem dito a eles: certamente que não morrereis. E não só isso, porque Deus sabe que no dia que comerdes, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecedor do bem e do mal. Ele ainda oferece um leque de vantagens. Não é assim? O pecado, Satanás não coloca uma isca para nos derrubar. Veja que vantajoso vai ser largar dessa mulher. Veja que vantajoso vai ser ter uma experiência extraconjugal. Veja que vantajoso vai ser assinar esse olerite. Veja que vantajoso vai ser falar uma inverdade, mentir. Vai trazer gozo, vai trazer prazer, riqueza, vantagens. É por isso que muitos caem. Aí o que aconteceu? Vamos agora para a queda. O argumento foi forte. Eva cedeu. Vamos ver o verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Note que Satanás está numa bateria de argumentos, convencendo ela. Sabe o que Eva falou? Você tem razão. Você tem razão.
Evangelho não é estudo, não. Não, Deus ama todo mundo. A porta não é tão estreita, ela é larga. Não preciso ficar fiado a leis, ordenanças, nem andar restritamente observando a palavra. Muito pelo contrário, Deus quer minha felicidade. E a Bíblia diz que vendo a mulher, que a árvore era boa, e agradável aos olhos, e boa para dar entendimento, ela caiu nos 3 pecados que João menciona na sua carta: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, aquilo que atrai a natureza, e agradável aos olhos, aquilo que atrai os olhos, e boa para dar entendimento, ser como Deus, soberba da vida, possibilidade de ser igual ou superior a Deus. Eva foi tentada pela sua cobiça, a árvore sempre esteve lá. Não era a primeira vez que a Eva passava pela árvore, via a árvore. Mas Satanás, olha como ele nos tenta: olhe com outros olhos para essa árvore. Você passa por mulheres todo dia, por emprego, por carros, por tudo, todos os dias. Mas Satanás vai tentar você na concupiscência dos olhos, aquilo que atrai teus olhos. Olhe com outros olhos para essa mulher. Olhe com outros olhos para esse homem, para esse dinheiro. Concupiscência da carne, atenda ao desejo da sua natureza, e soberba da vida. Notem que quando o processo do pecado começa, é ladeira abaixo, despenca. Primeiro, olhou. Depois, tomou. Depois, comeu. Olha o processo degenerativo. Talvez ela não pensasse que ia comer só quando olhou, mas depois ela tomou nas mãos. Depois de tomar, ela comeu. É ladeira abaixo. Quando o veneno da serpente entra nas nossas veias, quando você cede e se inclina para o pecado, é um caminho sem volta, como um boi a caminho do matadouro. É aquele que faz tal coisa. E note que o tomou aqui também, não foi o diabo que colocou na mão dela, não foi o diabo que a fez pecar, ela tomou voluntariamente, senão Deus não teria proclamado um juízo sobre ela. A tentação, veja só, por isso que na tentação, o diabo não é condenado quando eu caio, porque o pecado é voluntário. Ele pode me tentar, mas ele não peca por mim. Não foi ele que tomou do fruto, não foi ele que comeu do fruto, ele só insinuou que comesse, mas ela tomou deliberadamente, livremente, ela fez uma escolha. Satanás vai nos tentar para fazermos uma escolha, para tomarmos com a nossa própria mão Deus do céu, e ele não receberá culpa. A culpa é nossa. Por que Eva esqueceu da consequência aqui? Versículos anteriores ela te diz: não, se comer morrereis. Agora ela diz: tem razão, porque a cobiça, ela perverte a nossa consciência. Nós não vemos mais a gravidade que estamos fazendo. Davi, quando estava na sacada e viu Batseba nua, quem é? Batseba, filho de Eliã, neta de Aitofel. Trazei-a. Davi, você é rei, trazei-a. Davi, você escreveu Salmo 23, trazei-a. Davi, você já é casado, trazei-a. Davi, você é o rei de Israel, homem segundo o coração, trazei-a. A tentação perverte a consciência, a cobiça cega, entenebrece a mente. Eva não pensou mais na consciência, nem na gravidade do que está fazendo. Então ela tomou, olhou, tomou, comeu e deu ao marido. Errou o alvo, saiu do caminho, perdeu a marca, pecou. Satanás venceu. Satanás trufou. O bote foi infalível, certeiro.
perfeito. Irmão, não brinque com seu inimigo. Você pode estar como Eva. Você pode estar um bote da queda, na mira, no alvo, e ele vai dar um headshot, ele vai dar no meio, ele vai dar para matar. Ele é o maior serial killer da história, Satanás, um assassino a sangue frio, calculista. Parece uma história fictícia, bonita, romântica. Querido, isso aconteceu. Ele estava simplesmente dando um strike na criação, se vingando de Deus por ter expulso do céu. Transtornos no seu lar estão acontecendo com o alvo de derrubar você. Situações paralelas estão sendo feitas, porque são caminhos que o diabo vai usar para pegar você. Não seja nécio nem tolo. Paulo dizia assim, ei. Por isso, não ignoramos os seus ardis. O diabo não é galinha morta. Cuidado com o seu estratagema. Cuidado com essa sedução. Pastor, é um focozinho, uma coisinha ali paralela. Onde há fumaça, fogo. Apague esse foco, extinga esse foco. Vamos ver agora os efeitos imediatos após comerem. Verso 7. Abriram-se então os olhos de ambos. E percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz de Deus, que andava pelo jardim pela viração, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores. Você vai atentar para duas palavras. As folhas de figueira, para cobrir a nudez, e o esconder entre as árvores. Quando comeram, abriram-se os olhos, não é que estavam cegos, abriram os olhos aqui, abriram o entendimento, e perceberam que estavam nus, sem roupa. Até a queda, o que reinava era a inocência. Eles ficaram nus, sem sentir vergonha, agora sentiram vergonha um do outro. Depois, quando Deus chega no jardim, eles se escondem, porque a santidade de Deus foi chegando e emanando. E a santidade expulsa do caminho tudo que é contrário a ela. O que Adão tinha acabado de fazer? Pecado. Por que se escondeu? Culpa. Os dois efeitos imediatos do pecado: vergonha e culpa. A inocência foi substituída por vergonha e culpa. A natureza de Adão e Eva se corrompeu, se perverteu. Aqui o pecado entra no seu nuance mais profundo. A natureza perfeita, beatífica de Adão e Eva, santa, a imagem e semelhança, sofreu agora uma corrupção, vergonha e culpa, atributos da queda. A inocência, a pureza, a imagem moral de Deus, a santidade, a justiça foram corrompidas. Agora Adão vai para um estágio de depravação. Os aspectos mais horrorosos da criação. Porque se todo o universo tivesse sido afetado, tragédias, enchentes, tudo, até a morte, mas a parte moral do homem preservasse, o mundo era um paraíso. Se não houvesse mentira, maldade, morte, destruição, assassinato, adultério, aqui entrou, foi incutido no processamento mental, na gênese, no DNA do homem. A inocência foi substituída pela corrupção.